Gente, alguns aqui de Americana me conhecem. Eu começo agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar com todos, mas eu acredito que nem todos sabem da minha história. Eu não era apostólica, eu era católica, nasci em um lar católico, fui batizada na Igreja Católica, fui professora de catequese, mas eu não tinha paz, eu não era feliz. E estar aqui neste momento, na frente de vocês, dando o meu testemunho pela primeira vez, é um desafio para mim, porque você falar abertamente de tudo que você passou para estar aqui, não é algo fácil, é uma decisão. E se vocês repararem que eu estou tremendo, por favor, me perdoem, tá? É que eu fico um pouco emocionada. Mas o que acontece? Mesmo estando em um lar católico, vivendo em um lar cristão, porque não deixa de ser cristão, eu não tinha paz. A minha mãe sofria de problemas com álcool. Diariamente a gente tinha brigas dentro do lar. Eu sou a filha mais velha. Quando eu entrei na igreja, eu estava com 17 para 18 anos. E hoje eu já estou com 31. Então, para alguns eu sou uma bebê, mas a experiência eu já me sinto uma idosa. Porque eu vou contar para vocês. Eu não aguentava mais chegar em casa do colégio, ver a minha mãe naquela situação, o meu pai sempre brigando, e eu tive que assumir uma responsabilidade muito jovem que não era minha. Alguns vão entender a metáfora. O lugar de filha mais velha tem que ser no lugar de filha mais velha, mas eu acabei assumindo o papel de mãe para com os meus irmãos. E automaticamente de esposa, entre aspas, porque eu tive que aprender a fazer todas as coisas e fazia tudo para que meu pai chegasse em casa do trabalho e não brigasse com a minha mãe, porque as coisas já estavam prontas. Mas chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo de alguma forma. Eu preciso, porque eu não vou suportar. E chegou o momento da minha vida que, mesmo estando em um lar cristão, fazendo tudo o que eu fazia, eu pensei em desistir de mim. E chegou o momento que eu falei, eu preciso de um sinal. E, na época, eu trabalhava numa padaria, eu era balconista, e um certo dia uma mulher apareceu. Uma mulher apostólica, ela está presente hoje aqui. E quando ela entrou naquela padaria, eu vi algo diferente. Eu vi uma luz que eu não sabia dizer o que era. Vestida na disciplina, muito sorridente. E eu pensei comigo, o que ela tem? Que luz é essa que eu não tenho? Eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu precisava. Então, eu fiz amizade com ela. E a gente começou a se conhecer. E aí eu fui e perguntei para ela, eu posso um dia ir na sua casa para você me falar mais da sua igreja? Ela falou, claro. E eu fui. E aí, para a gente que é católica, na época, conhecia todos os santos, e quando ela falou, eu sou da Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do Profeta Aldo. Eu falei, peraí, que santo é esse que eu não conheço? Eu conheço todos os santos, mas que santa que é essa que eu não conheço? Profeta Aldo? Quem é? E a nossa amizade foi aumentando, e um dia eu falei, me leva, deixa eu conhecer a sua igreja. E eu fui. Fui uma vez, me senti muito bem, mas ainda não tinha sido tocada. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando tocada. Porque há uma grande diferença
de nós carregarmos com nós a nomenclatura de apostólicos, mas sermos convertidos a apostólico. Há uma grande diferença. E um dia, voltando do colégio, estava muito angustiada, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa, eu ia ver mais aquela situação. E eu clamei, voltando do colégio, como se fosse ontem. Eu falei, Santa Vó Rosa, foi exatamente assim que eu falei. Se a senhora existe, por favor, me tira dessa situação. E a partir dali, as coisas começaram a acontecer. O meu irmão, eu tenho um irmão caçula, quando eu clamei, só para vocês entenderem, Deus, a Santa Vó e o irmão Aldo, eles têm muito para nos dar, e o irmão Aldo já falou isso. Mas, às vezes, falta a gente ter a coragem e a ousadia de pedir. Alguns vão pela dor. Outros já nascem no lar de amor, mas não sabem dar o verdadeiro valor. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a partir do momento em que eu falei, Santa Vó Rosa, se a senhora realmente existe, me tira dessa situação, não demorou muito, alguns dias, o meu irmão, caçula, chegou em mim e falou. A gente dormia no mesmo quarto, de família simples, e o nosso quarto era dividido apenas por uma cortina. E o meu irmão, na época com 13 para 14 anos, o caçula, chegou em mim assustado e falou, eu preciso te falar uma coisa. Falei, diga. Ele falou, esta noite eu vi um homem entrando aqui. Só que eu não consegui ver o rosto dele, ele me chama de Naná. Naná, eu vi um homem entrando aqui. Ele passou por nós. Abriu as cortinas, mas eu não consegui ver o rosto dele, porque tinha muita luz. E ele simplesmente parou do lado da sua cama e ficou te olhando. E desapareceu. Eu falei, isso é coisa da sua cabeça. Aí ele, não é coisa da minha cabeça. Eu vi. E foi tão bom sentir a presença daquele homem. E ele falava, eu acho que era Jesus, porque ele brilhava demais. Só que depois que eu fui tocada, que eu fui tendo amor, eu entendi quem que era. Eu batizei escondida dos meus pais. Eu precisei batizar escondida. Eu ouvi o programa Hora Milagrosa, que eu ganhei um rádio de presente, e a minha mãe não suportava ouvir. Ela quebrou o rádio em meus pés e falou, eu não quero que você escute essas coisas. E falava coisas horríveis. Eu nem consigo falar aqui. E nem devo. E aí eu fui e comprei um celularzinho. Aqueles, vocês que são do meu tempo vão saber, aquele celularzinho que a gente só empurrava assim para cima, sabe? Era os mais modernos naquela época, né? Não faz tanto tempo assim, né, gente? É que a tecnologia já avançou demais. E eu colocava, eu ia dormir, eu colocava o foninho de ouvido e colocava assim no meio das pernas, me cobria. E foi ali que eu aprendi os primeiros hinos. Foi ali que eu comecei a aprender os hinos da igreja. E voltando, a empresa que eu trabalhava, na época, tinha um evento em São Paulo. E eu não vou dizer que eu menti, eu omiti para mim poder batizar. E ela sabe, ela está presente aqui. E eu precisei fazer isso, e eu fui batizar escondida, eu batizei escondida. Mas, de alguma forma, que eu não sei dizer qual, mas eu posso dizer que o mundo espiritual, para o lado ruim, comunicou a minha mãe. Como que a minha mãe ficou sabendo que eu fui batizar? E ela falou assim para mim, eu sei aonde você está. Você está nessa igreja. E eu falei, sim. Ela falou, pois bem,
quando você chegar, na época a gente ia de excursão de ônibus, quando você chegar, os portões vão estar trancados. Pode ficar na rua. E o meu único pedido foi: eu já te conheço, irmão Aldo. O Senhor está aqui. Só não me deixa ficar para fora. Porque uma menina de 17 para 18 anos, gente, quase meia-noite. E eu cheguei em casa. E dentro do ônibus, eu fui a última a descer. Eu olhei para trás e vi ele ali. Só quem tem fé para crer. Esse hino que eu compus é a história da minha vida. Por isso que nele eu falo: a verdadeira felicidade só tem aquele que crê. E, infelizmente, nós sabemos que às vezes nós fraquejamos na nossa fé, a gente fica um pouco abalado. Eu passei por isso, mesmo depois de batizar, porque eu tive que tomar uma decisão. Mas não terminou por aí, não. No dia do meu aniversário de 18 anos, a minha mãe chegou até mim, sentou do lado da cama e disse: hoje você se torna dona do seu nariz. Hoje você vai precisar escolher. Eu disse: mãe, escolher o quê? A sua família ou esta igreja? No dia do meu aniversário, eu falei: mãe, mas está dito. E os nossos pais, eles têm uma autoridade muito grande sobre nós. E naquele momento, eu pensei: e agora? A quem eu vou recorrer? Eu já sei, eu não estou sozinha. Mas eu precisava de uma confirmação maior. Falei: para onde eu vou? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? E detalhe, o meu pai sempre foi muito apaixonado pela minha mãe e na situação ele ficou simplesmente neutro. Então, para mim foi mais complicado. Porque eu olhava para minha mãe, olhava para o meu pai, eu esperava que o meu pai falasse: não, ela é minha filha. Ela não vai sair. Porque ela não é só sua filha, ela é minha filha também. É essa a atitude que um filho espera no momento, pelo menos eu acredito nisso, no momento de decisão, que foi o que aconteceu. E o meu pai não fez isso. Ele simplesmente olhou para mim, baixou a cabeça. E quando ela saiu do quarto, ali aos prantos, mais uma vez, eu clamei. Eu falei: Santa Avó, me ajuda. Irmão Aldo, me ajuda. Deus, fala comigo. Mas eu preciso ver claramente que o Senhor está aqui, porque sozinho eu não vou conseguir. E como eu falei para vocês, eu era católica, então eu era professora de catequese, tinha a Bíblia em casa, as Escrituras. E naquele momento, eu falei: Deus, fala comigo. E naquele momento, eu abri as Escrituras no Salmo 27, versículo 10. Depois vocês, por gentileza, se tiverem a oportunidade, pesquisem na internet. Salmo 27, versículo 10. E dizia assim: por mais que tua mãe, teu pai, toda a tua família te abandonem, eu jamais te abandonarei. Aquilo foi a resposta que eu precisava. Estou falando com vocês aqui, meu coração está acelerado, porque eu estou revivendo tudo. E aí, eu não queria sair, mas a minha mãe queria que eu saísse. Começou a tirar minhas coisas de dentro de casa. Mas, para resumir para vocês,
Saí de casa porque fiz a escolha de estar na igreja. E nas Escrituras também fala que aquele que amar o seu pai, a sua mãe terrena, mais do que a Deus, não é digno dele. Não é que nós não amemos os nossos pais, mas que o nosso amor primeiro tem que vir para ele. Depois a Santa Avó, o irmão Aldo, a Virgem Maria. E ele realmente não desamparou. Eu convivi quase 1 ano com essa querida pessoa que muito me ensinou. E temos testemunhas aqui. E foi na casa dela que muitas lutas vieram em relação aos meus pais. Não terminou, gente. Foi muito difícil. E certo dia, eu estava sentada no batente que fala, quando você está da sala e passa para o quarto. É batente, né? Eu estava sentada, cansada, porque eu pedia que aquela situação se resolvesse de alguma forma, porque eu sentia saudade da minha mãe, eu sentia saudade do meu pai, eu sentia saudade dos meus irmãos. E naquele momento, eu não consigo explicar para vocês. Simplesmente a inspiração veio. E eu só precisei correr e pegar uma caneta, um papel e memorizar. E ali eu ia escrevendo e as lágrimas iam molhando a folha do caderno. Porque foi tudo que eu passei neste momento. Quero te agradecer, ó Santa Avó Rosa, por tudo que me faz. Pelas tuas bênçãos no meu viver. Vó, como é bom ter paciência. Nós precisamos ser pacientes. Como é bom ter confiança. Gente, às vezes é mais fácil a gente confiar num aplicativo de GPS do que confiar na Santa Avó, no irmão Aldo, em Deus, que já viu o nosso futuro. Às vezes a gente quer ter a certeza. Mas assim, eu quero deixar com vocês uma experiência minha. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem a experiência de vocês. Todos nós passamos por lutas. Todos nós. Mas a gente não pode esquecer que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos. Só que fé, vocês sabem o verdadeiro significado dessa palavra, fé? Fé, gente, é arriscar, porque fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Eu precisei crer, eu precisei confiar que se eu escolhesse a igreja, a Santa Avó, irmão Aldo, não iriam me abandonar, por mais que o meu pai e a minha mãe tivessem feito isso. Fé quer dizer risco. Eu não sei se vai acontecer ou não, mas eu preciso ter a certeza que amparado eu vou estar. Porque sozinha eu não estou. E foi assim que veio a inspiração do hino. Eu compus esse hino com lágrimas. Alguns dos antigos sabem, outros não. Mas qual é o recado que eu quero deixar para vocês? Humildemente falando aqui na frente de vocês. Eu nunca imaginei que eu iria estar aqui na frente de vocês, contando o meu testemunho, porque relembrar algo que foi naquele momento uma dor para mim, nosso cérebro
Só para vocês entenderem, ele não consegue discernir o que é real do imaginário. É por isso que algumas lembranças que vêm à nossa mente, a gente se emociona do mesmo jeito, a gente se alegra do mesmo jeito, ou a gente chora, porque para o nosso cérebro está acontecendo. Certo? E o recado que eu tenho para deixar para cada um de vocês: só quem já esteve lá fora que eu digo, não é no mundo, não é na balada, não é fazendo coisas erradas. Lá fora que eu digo é quem não conhece a Santa Avó e o irmão Aldo, não sabe realmente qual é a verdadeira paz. E tem um hino que fala, né? Paz. A paz eu não tenho. É um hino que mexe muito comigo. Eu vivo a sofrer. A paz lá do céu. Eu vinha procurando por isso. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês: tem situações que acontecem na nossa vida que é preciso a gente dar o passo de fé. Porque a gente dá o passo, a Santa Avó e o irmão Aldo vem e coloca o chão. Aí a gente consegue andar. Né? A gente consegue. Não pensem que foi vocês que escolheram estar aqui. Vocês foram escolhidos. E vocês sabem por quê? Que eu digo isso com tanta certeza, que vocês foram escolhidos, cada um com a sua particularidade, com o seu talento, porque Deus deu o talento para cada um. E gratuitamente. Nós não precisamos pedir. Ele nos deu. E sabendo que Deus me deu um talento gratuito, como é que eu vou retribuir isso? Quando eu digo que cada um de vocês foram escolhidos, porque nesse processo de agora eu vou ter que seguir minha vida sozinha, tenho 18 anos, não vou estar mais em casa, como vai ser? Uma irmã que era de Hortolândia, e eu gostaria muito que ela estivesse presente aqui, mas ela não esteve. Certa vez ela cumprimentou o irmão Aldo e falou: irmão Aldo, eu gostaria de adotar a Nath. E o irmão Aldo falou para ela: não, você vai passar lutas com os pais. E ela falou: irmão Aldo, então cuida dela para mim, porque ela está sozinha. O irmão Aldo falou: não, deixa eu te falar uma coisa. A Santa Avó já vem cuidando dela muito antes dela nascer. Palavras de um profeta. A Santa Avó já vem cuidando dela muito antes dela nascer. E não se preocupa, porque ela há de ficar linda e maravilhosa na igreja. E hoje eu estou aqui. Eu não escolhi. Foi Ele quem me escolheu. Me desculpem. Mas Ele me escolheu antes de eu nascer. Ele escolheu cada um de vocês antes de vocês nascerem. E se sabemos que nós somos escolhidos, nós vivemos aqui neste mundo, mas nós não somos daqui. Nós não somos. Só que para alcançar o nosso lugar, o nosso galardão, é preciso luta. É preciso escolha. Então, você jovem,
assim como eu, que já nasceu em um lar apostólico, valorize. Valorize a sua mãe, valorize o seu pai, abrace, beije, diga que ama. Porque não há coisa pior do que chegar o Dia das Mães e você querer abraçar a sua mãe e não tê-la fisicamente. Mas a Santa Vó foi tão boa comigo que eu cheguei nessa minha amiga e falei, um dia eu ainda vou ver ela aqui. E chegou o dia, com muita paciência, com muita confiança, sem esmorecer. A minha mãe pediu para me ver. E eu falei, mãe, estou muito feliz. E abraçar a mãe, sentir o cheiro de mãe é único, né? Depois de tantos anos. Falei, vai na igreja. E eu não falei, não fiz o convite com medo. Eu apenas confiei. E ela foi, gente. A minha mãe foi com o meu pai e o meu irmão. E eu lembro como se fosse ontem. Eu apresentei um solo muito lindo, dedicado à Virgem Maria. E eu escolhi, porque eu sabia que ela ia estar presente ali. Aquela mulher que, por influências espirituais ruins, não me queria na igreja. E chegou o dia que ela estava lá e me viu cantando. E mais uma vez eu pude ver o poder da Santa Vó e do irmão Aldo ali. Para concluir, que o nosso tempo é curto, eu quero deixar um recado para vocês, que independente da luta que você esteja passando, independente do problema que você tenha, não desiste. Confia, mas creia de alma. Creia de alma. A fé é a certeza do que nós não vemos, mas cremos que já se concretizou. E toda vez que vocês se sentirem sozinhos, se sentirem fracos, porque, volto a repetir, o reino do céu, ele não é conquistado sem luta. A gente precisa lutar todos os dias. Lutar contra a falta de vontade de vir na igreja. Ah, não vou não. Aquele pastor está lá. Ah, não vou não. Ixi, não vou não. Estou falando com a irmã do lado. Só que no céu não vai ser assim. Precisamos amar os nossos amigos, mas precisamos orar por quem nos perseguem. A minha mãe me perseguia, mas não era ela. Então, sejam fortes, corajosos, não desanimem. E eu sou ser humano. Já teve momentos de eu estar fraca e falar, meu Deus, o que está acontecendo? E a importância de você ter sempre alguém. As Escrituras falam, traga à memória aquilo que te traz alegria. Sempre tem alguém que te lembre do seu propósito, para que você veio. E no momento em que eu estava, essa pessoa chegou em mim e falou, não é você. Não foi à toa que você passou tudo o que você passou, você compôs um hino. É a história da sua vida e agora você está assim. Você vai deixar que o inimigo vença? No final, é por isso
que tem tantas pessoas que passam 30, 40, 50 anos na igreja, mas no último instante perde a salvação. E vocês sabem disso. Então, não desanimem. Força. Nós somos soldados de Cristo. Nós precisamos lutar. E precisamos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que não nos aceitam. E uma das coisas que eu aprendi, antes eu tinha vergonha. As pessoas me perguntavam, de qual igreja você é? E como eu ainda não tinha total entendimento, não é que eu tinha vergonha, eu não sentia segurança. Eu falava, eu sou da igreja apostólica. Só. Hoje, se alguém chega em mim e pergunta, de qual igreja você é? Eu falo com toda firmeza, como soldado de Cristo da Santa Voz do Irmão Aldo. Eu sou da igreja apostólica da Santa Vó Rosa e do profeta Aldo. Você conhece? Nós precisamos falar mais. O irmão Aldo espera isso de cada um de nós. Ele espera isso de mim e ele espera isso de você. Não tenham medo de falar desse profeta. Porque sim, um dia nós estaremos todos com a graça de Deus, no grande dia, cantando junto com os anjos do céu, vestido com vestes mais branca que a neve. E a da Santa Vó, do irmão Aldo, de Jesus, da Virgem Maria, porque está nas Escrituras. E Deus não mente. Estes são os meus, que com grande força, sem desanimar, venceram a batalha e conquistaram. É preciso buscar e conquistaram o seu lugar no céu. Gente, era esse o meu recado. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada por me permitirem falar um pouquinho da minha história. E eu espero que, de alguma forma, humildemente, possa ter trazido à memória de vocês o quanto é importante vocês estarem aqui. Valorizem, mas valorizem de verdade. E hoje a nossa festa vai ser linda. Porque eles merecem. Eu estou radiante. E muito feliz. Muito obrigada, gente. Deus abençoe. A Santa Vó Irmã Aldo abençoe vocês. Tá bom? Que a gente vai fazer a pausa. 399, irmão Aldo, Anjo da Paz. O último hino para a gente encerrar o ensaio.